Sem dúvida, uma das partes mais importantes do estudo das soluções é o conhecimento sobre as unidades de concentração e o que cada uma delas quer dizer. Sou Bruno Maia, bem-vindo ao canal Química com Bruno Maia, ao nosso projeto Química do Zero. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, entre lá no nosso grupo do Telegram Química com Bruno Maia, ou então no Instagram também, acessa lá o Química com Bruno Maia. Por lá eu estou mandando todos os conteúdos, todas as aulas aqui do nosso curso. Estou mandando materiais complementares e um exercício de cada aula para você treinar. E aí a importância do conhecimento da concentração das soluções é também para a gente poder utilizar isso em diluição, em titulação, em equilíbrio químico. Tá? Então aqui também, soluções é uma matéria que é pré-requisito para a gente compreender outras lá para frente. E o que vem a ser a concentração de uma solução? Quando você bebe, por exemplo, um refrigerante, se você toma uma latinha ou uma garrafa de 2 litros, o sabor é o mesmo. Por quê? Porque o produto que a gente tem ali, né, é o mesmo. O composto que a gente tem ali é o mesmo. Tá, os ingredientes são os mesmos, tanto na latinha quanto na garrafa? São. Eles estão nas mesmas quantidades na latinha e na garrafa? Não. Porém, essas quantidades elas são proporcionais. Então, a concentração de uma solução, ela nada mais é que a quantidade de soluto que a gente tem em uma quantidade definida, padrão de solução. Então, perceba que aqui a gente não fala do solvente mais, né? Porque a maioria, por exemplo, das bebidas que a gente tem, o solvente universal é a água. Eu não quero saber quanto de açúcar tem na água que eu usei para fazer um refrigerante. Eu quero saber quanto de açúcar tem no refrigerante. Porque eu estou bebendo é tudo misturado. Em outras palavras, então, a concentração ela é a proporção que a gente tem de soluto em uma solução. Por exemplo, tá aí, olha, o rótulo de um refrigerante e aqui o que ele está me falando? Olha, que a gente tem uma latinha de 330 ml e nessa latinha a gente tem uma massa de 35 gramas de açúcar. Ou seja, esta lata de 330 ml contém 35 gramas de açúcar. Esta é a proporção de açúcar nessa latinha de refrigerante. E aí, isso já é um dado. Porém, existem algumas unidades que são importantes a gente conhecer. E aí eu vou mostrar para você essas 3 principais unidades de concentração e vamos usar essa latinha aqui como exemplo, você vai ver. Nossa primeira unidade importante de concentração é que a gente chama de concentração comum, na qual a gente relaciona a massa de soluto presente em um determinado volume de solução. Então, por exemplo, aquela latinha de refrigerante que a gente viu agora, ela era uma concentração comum, vamos dizer assim, porque tinha 35 gramas de soluto em 300 de soluto açúcar em 330 ml do refrigerante. Agora aqui, nessa unidade de concentração, perceba lá, massa de soluto sobre o volume da solução. A fórmula até parece com a de densidade, né? Só que na densidade, massa e volume são da mesma coisa que a gente está analisando. Aqui a gente vai utilizar como padrão o volume de 1 litro de solução. Então, a gente pode pegar lá aquela informação da latinha e do rótulo lá do refrigerante e descobrir qual é a concentração comum de açúcar nele. Esta é a fórmula. Eu vou te mostrar essa fórmula funcionando e já te aviso que eu não uso fórmula. Eu prefiro fazer a regra de 3. Como assim? Tá aí o refrigerante e eu quero saber qual é a concentração comum de açúcar no refrigerante. Lembra do dado que estava anteriormente aqui, que está escrito aqui na latinha? Olha, a gente sabe que nós temos 35 gramas de açúcar em 330 ml do refrigerante. A concentração comum expressa quantos gramas do soluto nós temos em 1 litro da nossa solução.
Então, se em 330 ml do refrigerante tem 35 gramas de açúcar, proporcionalmente, quanto de açúcar teria em 1000 ml do refrigerante? Por que 1000 ml? Porque 1000 ml é 1 litro, eu estou fazendo regra de 3. Então, se em 330 tem 35, em 1000 ml a gente teria 106 gramas de açúcar. Descobrir quanto de açúcar tem em 1 litro de refrigerante? Descobri. Então eu posso falar que a concentração do açúcar no refrigerante é 106 gramas por litro. Para que serve essa informação? Serve para quê? Lembra que a gente tinha falado que o refrigerante tem o mesmo sabor, seja a latinha, porque é tudo igual, é tudo proporcional? Um produtor, ele não precisa colocar, olha, na minha garrafa de 2 litros tem 212 gramas de açúcar. Na minha latinha de 330 tem 35 gramas de açúcar. Ele não precisa. Ele poderia só fazer o seguinte, porque o refrigerante não é o mesmo, não é proporcional, então ele colocava lá no rótulo, concentração de açúcar, 106 gramas por litro. Isso quer dizer que cada 1 litro do refrigerante tem 106 gramas de açúcar. Quer saber quanto que tem numa garrafa de 600 ml? Faz a conta. Quer saber quanto de açúcar tem numa PET 3 litros, edição limitada de Natal? Faz a conta. A concentração serve para dizer para a gente a proporção. Tá, e como é que seria a fórmula atuando? Concentração é massa sobre volume. Qual é a massa de açúcar que tem na latinha? 35 gramas. E o volume de refrigerante que tem na latinha? 0,33. De onde saiu 0,33? Porque na latinha onde a gente tem 35 gramas de açúcar, é uma latinha de 330 ml. Quer usar a fórmula, o volume tem que estar sempre em litro para já achar a resposta. E isso daria também 106 gramas por litro. Usar a fórmula ou a regra de 3 fica a seu critério. Como eu disse, eu particularmente prefiro usar a regra de 3. Já a unidade de concentração molar ou concentração em quantidade de matéria ou molaridade, ela vai expressar para a gente a quantidade de soluto, só que ao invés de ser em gramas, né, ou em massa, vai ser em mol, presente a cada 1 litro, né? Determinado volume, mas vai ser sempre para 1 litro de solução. Aqui tem fórmula também. M é N sobre V, sendo que esse V continua sendo o volume da solução e esse N é o número de mols do soluto. Então é igualzinho à concentração comum, só que o soluto, ao invés de expressá-lo em massa, nós vamos expressá-lo em mol. Em outras palavras, a concentração molar indica para a gente quantos mols de soluto a gente tem em cada 1 litro de solução. Existe uma maneira de destrinchar essa fórmula, que eu vou te mostrar. Depois a gente volta para o exemplo do refrigerante e eu vou te mostrar de novo que eu prefiro usar a regra de 3 do que usar a fórmula. Mas essa fórmula pode ser escrita dessa maneira. A concentração molar, tá? Esse M maiúsculo é a concentração molar, é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Por quê? Porque quando a gente divide a massa do soluto que a gente tem lá sobre a massa molar do soluto, a gente acha o número de mols dele que a gente tem. Então, eu não gosto de fórmula, mas eu vou te mostrar de novo essa fórmula funcionando. Imagina que eu quero saber a concentração molar de açúcar no refrigerante. Se eu quero saber a concentração molar de açúcar no refrigerante, eu quero saber quantos mols de açúcar nós temos em 1 litro de refrigerante. A gente já pode pegar o resultado, né, do primeiro exemplo que a gente fez, porque olha só, na latinha de 330 tem 35 gramas, em 1 litro tem 106 gramas de açúcar, né? Em 1 litro de refrigerante. Só que eu quero saber em mol por litro. Então basta eu transformar esses 106 gramas de açúcar para mol. Como?
Primeiro eu preciso saber que o açúcar tem essa fórmula C12H22O11. Preciso ir na tabela periódica, olhar que a massa do carbono é 12, né? A gente multiplica já que tem 12 carbonos, mais 22 hidrogênios vezes 1, que é a massa de cada um, mais 11 oxigênios vezes 16, que é a massa de cada oxigênio, e isso dá 342 gramas por mol. Ou seja, se 1 mol de açúcar tem uma massa de 342 gramas, eu quero saber a quantos mols corresponde aqueles 106 gramas, que é o que tem em 1 litro de refrigerante. E aí, fazendo essa conta, esse X dá 0,3 mol de açúcar. Então, em 1 litro de refrigerante, tem 106 gramas de açúcar. E, representando esses 106 gramas de açúcar em mol, dá 0,3. Então, eu posso falar que a concentração de açúcar no refrigerante é 106 gramas por litro. Ou eu posso falar também que é 0,3 mol por litro. Duas maneiras diferentes de representar a mesma quantidade. Agora, e a fórmula? Concentração molar é igual massa de açúcar na latinha de refrigerante, 35 gramas, dividido pela massa molar do açúcar, 342 gramas por mol, vezes o volume da latinha, que é 0,33 litros. Perceba que este grama corta com grama. E aí, na hora que a gente fizer essa conta, né, 342 vezes 0,33 e depois a gente dividir 35 por isso, vai dar 0,3 mol por litro. Nossa, mas aí pela fórmula o resultado saiu pronto. O problema é a gente enxergar tudo que tem que colocar na fórmula. Eu prefiro pela regra de 3 porque com ela a gente meio que conversa com a questão. E a terceira maneira importante e famosa da gente expressar a concentração de uma solução é a concentração em porcentagem. E essa aqui é que a galera às vezes mais se confunde e é uma das que mais caem, tá? Porque ela é bem versátil. E existem 3 tipos. Nós temos a porcentagem MV, que também aparece em outros lugares como porcentagem PV, que vai indicar para a gente a massa do soluto em gramas presente a cada 100 ml de solução. Por exemplo, lembra que o nosso refrigerante tinha 35 gramas de açúcar a cada 330 ml. Se eu quisesse expressar essa concentração em porcentagem MV, era só ver quantos gramas de soluto eu tenho em 100 ml do refrigerante. Ou seja, se eu tenho 35 gramas de açúcar em 330 ml de refrigerante, quanto de açúcar a gente teria em 100 ml de refrigerante? E esse X dá 10,6 gramas de açúcar em 100 ml do refrigerante. Então eu posso falar que a concentração é 10,6% MV. 10,6 gramas do soluto em 100 ml de solução. E aí a gente tem também a porcentagem MM ou PP, que a gente também chama de teor em massa, que vai falar para a gente quantos gramas de soluto nós temos em 100 gramas de solução, né? E aqui pode ser também quilo, tonelada, não tem problema. Quantos quilos em 100 quilos, né? É uma proporção, é uma porcentagem, é um teor. Sendo que, olha lá, imagina que eu tenho um saco de cimento e lá fala assim, o teor de cromo nesse cimento é 0,7% MM. Isso quer dizer que tem 0,7 a cada 100. Ou seja, tem 0,7 gramas de cromo a cada 100 gramas de cimento. 0,7 quilos a cada 100 quilos. E a porcentagem VV, né, que é volume, ou teor em volume, indica o volume em ml de soluto a cada 100 ml de solução.
Por exemplo, o teor alcoólico de uma marca de cerveja é 5% VV, ou 5% em volume. Quer dizer que cada 100 ml da cerveja, 5 ml é álcool. A vodka é 40% em volume. Quer dizer que tem 40 ml de álcool a cada 100 ml de vodka. Em tempos de pandemia, a gente utilizou muito o álcool 70. Isso quer dizer que tem 70 ml de álcool a cada 100 ml da nossa mistura.